Sabadão sem campeonato paulista, sabadão sem campeonato brasileiro. O que quer dizer isso? Que a nação santista está tranquila. A nação santista vai ter um sábado para domingo sossegado, sem preocupações se o Santos vai dar mais um vexame ou não. Mas é claro que aí no início da noite de domingo, para virar na segunda-feira, aí só Deus sabe o que pode acontecer. Mas é claro que a gente, como aquele bom santista que sempre acredita, a gente espera ter um final de domingo feliz para começar uma segunda-feira de repente, pensando em coisas melhores pela frente. É claro que a expectativa do que vai ser o Santos na última rodada do Campeonato Paulista, que acontece neste domingo, quando todos os jogos serão às 20 horas e 30 minutos para decidir os 8 primeiros colocados, cada um na sua posição. E a gente espera que pelo menos a rabeirinha, o rabinho lá atrás, o Santos esteja nela, pendurado, sendo arrastado por todos. Mas quem sabe depois possa assim as coisas mudarem e de repente o Santos viver novos ares aí para frente. É o que a nação santista está sempre esperando. É claro que a gente fica sempre nessa expectativa. Portanto, um sabadão sem futebol, um sabadão que fica um pouco acanhado para aqueles que gostam de acompanhar o seu time jogando ou para aqueles que gostam de dar aquela secadinha no adversário que não faz mal para ninguém. Mas, já que não tem, vamos então se preparar para o domingão, que vai ser um domingo longo também, porque se durante o dia, à tarde, não vai ter futebol, e sim só às 20 horas e 30 minutos deste domingão. A federação poderia ter trazido um pouquinho mais para trás, mas é claro que eu acredito que aí já envolve a televisão, já envolve muitas coisas e fica um pouco até que difícil. Vamos esperar e esperar que possa sim acontecer coisas boas ainda para o Santos dentro desse Campeonato Paulista. Lembrando que o Santos está ali com 9 pontos e o São Paulo é o oitavo com 10 pontos ganhos. Não está longe, não. Nós temos o jogo São Paulo e Ponte, vamos ter Corinthians e São Bernardo, vamos ter o Botafogo com o Capivariano e vamos ter o Guarani com o Palmeiras. É claro que um tropeço, uma derrota, ou de repente até mesmo empates em alguns jogos desse daí, e o Santos vencendo, fazendo a parte dele, o Santos pode sim conquistar uma vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vamos esperar e aguardar que possa acontecer sim. Ó, mas é claro, se não tem futebol neste domingo, mas a gente vai ter o pré-jogo que a gente sempre faz à noite. Quem sabe aí ver os relacionados do Santos, pegar daquele pessoal que dá aquela beliscadinha para um lado e para o outro e acaba conseguindo, e aí a gente dá aquela copiadinha deles, parecendo na escola. Na escola, às vezes, a gente dava uma olhadinha do lado do coleguinha para ver se catava alguma coisa, mas não conseguia. Era difícil, porque talvez a letrinha era pequena, mas quem sabe que esses daí do Santos dá para a gente dar aquela coladinha e aí a gente falar também aqui os relacionados do Santos para o jogo de amanhã. Quem sabe aí vamos ter a presença do Neymar, de repente vamos ter a presença do Ilharão, de repente temos a presença do Gabigol, que não foi jogar lá no campo sintético do Atlético Paranaense porque não se sente bem. Eu nunca vi um negócio desse. Eu sinceramente, tanto tempo acompanhando futebol, mas às vezes você vai acompanhando futebol nos tempos de hoje que parece que as coisas é mudado daquele tempo. Eu já vi jogos do Santos no meio do barro, terminar jogos assim, todos os jogadores todos com lama na camisa, aquela camisa branquinha, aquela cor de barro. Mas hoje parece que as coisas mudaram de uma tal maneira. É claro que evoluiu muito e você tem que acompanhar a evolução, é claro, mas como foi o caso do campo do Atlético Paranaense, que deixou muito a desejar para o jogo, que já foi bom do jeito que estava o campo. Imagina aquele campo bonitinho, do jeito que aquele tapetinho bonito. Tinha sido um jogo bem melhor ainda, pelo jeito dos dois times jogar. Que é dois times que sempre procura o gol, procura ataque, e de repente deixou a desejar isso daí. Mas vamos, é coisa já do passado, já ficou para trás. Ó,
A terceira rodada do Campeonato Paulista, do Brasileiro, Campeonato Brasileiro, onde o Santos só tem um pontinho ainda, tem 2 derrotas e um empate, começou na terça-feira e terminou na quinta-feira, com a decepção dos torcedores do Santos, é claro. 32 gols marcados, graças àquele gol do Atlético Paranaense, já no apagar das luzes do jogo, saiu 32 gols no campeonato. Uma boa média. Saiu empates com gols. Muito legal, bem legal. O Campeonato Brasileiro é legal. Tem jogos muito difíceis e é jogos legal da gente acompanhar, da gente assistir. Começou na terça-feira a vitória do Flamengo sobre o Vitória por 2-1. Parece que é o primeira vitória do Flamengo no Brasileiro com 4 pontos ganhos. Flamengo 2, Vitória 1. Tivemos na quarta-feira Mirassol 2, Cruzeiro 2. O Cruzeiro fez 1-0, o Mirassol virou o jogo e o Cruzeiro no final empatou 2-2. Chapecoense 3, Curitiba 3. Parece que Curitiba estava vencendo de 3-1 e a Chapecoense foi buscar o empate e acabou 3-3. Um 3-3 também, Atlético Mineiro e o Remo. Olha, o Remo estava ganhando praticamente ali no último minuto ali, e o Dudu empatou para o Atlético Mineiro. No final do jogo, 3 para o Atlético, 3 para o Remo. Tivemos a derrota do Vasco para o Bahia lá em São Januário. 1-0 para o Bahia. O Vasco está mal também no campeonato, hein? O Vasco está mal. E o próximo jogo, Santos e Vasco, na Vila Belmiro. Um jogo interessante. São Paulo 2, Grêmio 0. Olha o São Paulo aí. Olha o São Paulo que ninguém dava nada em janeiro. Tá aí. É líder do Campeonato Brasileiro. Ou está ali quase na liderança, ao lado do líder com 7 pontos ganhos. Olha só como é que é o futebol. É por isso que eu falo. O Santos tem que se acostumar a vencer jogos outra vez. O Santos está desacostumado de vencer jogos. E isso aí atrapalha, porque você se acostuma só com as derrotas, com os empates e esquece da vitória. O São Paulo começou a ganhar, as coisas mudaram para o lado do São Paulo. Parece que nem tem dívida, parece que não está nem devendo, parece que está tudo na santa paz. Olha que maravilha. Como que faz a vitória para um time? Como que faz bem? Atlético Paranaense 2, Santos 1. Esse foi o jogo do sentimento dos torcedores do Santos, é claro. Estava ali quase terminando o jogo 1-1, já estava até contente com um pontinho buscando fora, mas aí veio a decepção e acabou aquela falha da defesa do Santos, que na minha opinião o Schmidt cochilou e dormiu no ponto e os caras se aproveitaram e fizeram 2-1. Fluminense 1, Botafogo 0. O Fluminense está muito bem no campeonato também. O Fluminense é um dos times que eu acredito que vai dar trabalho nesse campeonato brasileiro. Corinthians 2, Red Bull Bragantino 0. Esse jogo também foi na quinta-feira. E aí o último jogo da rodada, Internacional 1, Palmeiras 3. O Internacional, tudo indica que vai sofrer muito também nesse campeonato brasileiro. Pelo que está indo aí, vai sofrer muito no campeonato brasileiro. O líder, Palmeiras com 7 pontos ganhos, São Paulo segundo com 7 pontos ganhos, Fluminense em terceiro com 7 pontos ganhos e o Bahia em quarto com 7 pontos ganhos. Esses são os diretos da Libertadores. Depois temos Clube Atlético Paranaense 6 pontos, com um jogo a menos, Red Bull Bragantino 6 pontos, em sexto, em sétimo, Chapecoense com 5 pontos, em oitavo, Mirassol com 5 pontos, em nono, Curitiba, 4 pontos. Em décimo, Flamengo, com 4 pontos. Aí temos 11º, Botafogo, com 3 pontos ganhos. Em 12º, Corinthians, com 3 pontos ganhos e um jogo a menos, que é o jogo contra o Atlético Paranaense, da segunda rodada. Aí temos 13º, o Grêmio, com 3 pontos ganhos. Em 14º, temos o Vitória, com 3 pontos ganhos. 15º, Clube Atlético Mineiro, com 2 pontos ganhos, e já não tem mais o São Paulo, que já foi mandado embora. E em 16º, o Remo, com 2 pontos ganhos. Lembrando que o Remo está ali, ó, uma perna lá, a outra cá, e o buracão embaixo para cair dentro da valeta, como a gente falava tempo de criança. A chuva abriu uma valeta lá na roça. Meu Deus do céu, o tempo passa. Pai do céu. Em 17º, o Vasco, com um pontinho ganho,
com 18º, o Santos, com 1 pontinho ganho, de novo dentro da zona do rebaixamento. Chega a estar assim já, segurando, se grudando no volante. Em 19º, o Internacional, com 1 ponto ganho, e Cruzeiro, lanterninha, tem que falar, batendo a cabeça no vidro, desviando de um buraco, caindo dentro do outro. Olha, o Cruzeiro comendo poeira e dando tchau para todo mundo, com 1 pontinho ganho. Que fase que vive o Cruzeiro também, meu Deus do céu. Tudo bem que é apenas a 3ª rodada, mas é claro que, como eu sempre falo aqui, gato escaldado de água quente tem medo de água fria. Portanto, Santos, abra do olho, porque vai passando, e quando vê o negócio tá feio, Vamos abrir o olho enquanto é tempo. O Danilo, do Botafogo, 4 gols, e o Carlos Vinícius, do Grêmio, 4 gols, são os artilheiros do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada será no dia 25 e no dia 26. No dia 25, Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense no Cícero de Souza Marques, em Bragança, às 19 horas, na quarta-feira. Também na quarta-feira, Remo Internacional, lá no Mangueirão, às 19 horas. Também na quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians, às 20 horas, no Mineirão. Jogo legal esse aí, para a gente dar aquela secada, hein? Na quarta-feira também, Palmeiras e Fluminense, às 21 horas e 30 minutos, na Arena Barueri. Na quarta-feira, Grêmio e Atlético Mineiro, às 21 horas e 30 minutos, na Arena do Grêmio. E na quarta-feira, Flamengo e Mirassol. Esse jogo estava, na hora que eu anotei tudo aqui, estava sem horário, mas será no Maracanã na quarta-feira. Na quarta-feira também, Botafogo e Vitória no Newton Santos, no Engenhão, também sem horário. E aí temos também, na quarta-feira, Bahia e Chapecoense na Arena Fonte Nova, também sem horário. E na quinta-feira, Santos e Vasco, às 19 horas, na Vila Belmiro. Tem troco! Vai ter troco! Será mesmo que o Santos vai ter essa capacidade de dar o troco, fazer a nação santista ficar feliz, depois de tudo que aconteceu no último jogo no Morumbi entre essas duas equipes? Está devendo, Santos, está devendo. Na quinta-feira também, às 20 horas, Curitiba e São Paulo no Couto Pereira, lá no Paraná, pertinho da Arena da Baixada. Olha que coisa linda. Teve um torcedor do Curitiba que falou que não era para ficar falando mal do salão de festa do Curitiba. Vou te falar, futebol a gente tem que dar risada. O torcedor é engraçado. Além de tudo, tem uns sofrendo, aí os outros vêm e faz gracinha ainda. É complicado, você tem que dar risada com os caras, fazer o quê? Faz parte, o futebol é a alegria do povo. É por isso que eu não concordo quando fica o VAR lá passando lá para tirar impedimento e dá aquele pelinho lá, parecendo quando a gente trabalhava com aquelas tal de incha-pés lá nos Estados Unidos, lá, que a gente fala assim, 10 inchas e mais um pelinho, mais 2 pelinhos. Aí fica o VAR medindo, dá o gol logo, dá o gol, porque a felicidade do jogo é o gol. Não é jogo de 0-0, é gol. Então dá o gol logo. Não fica aí resmungando para achar que o ombro está relando. Para com isso. Dá o gol e boa. É a alegria do povão. Ai, meus santos, vamos ver se faz a felicidade da nação santista neste domingo. Esse foi aí, o falatório da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Portanto, lembrando que essa 4ª rodada, será no dia 25/2, na quarta-feira, e no dia 26/2, na quinta-feira. Vamos aguardar e esperar, que já está logo ali para a gente poder acompanhar de novo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.